Oi, Natan, boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos começar a nossa live. Lembrando que, primeiro, o som tá bom, né? Acho que tá, mas vou esperar vocês responderem. Lembra que a nossa live ela foi adiada semana passada, na segunda, e aí nós remarcamos para hoje, certo? Esperar o professor entrar. E aí, com hoje, nós encerraremos. Boa noite, Hudson, Jefferson. Com isso, a gente encerra hoje o segundo bloco das nossas lives, certo? Nós estamos organizando um próximo. Espero que dê tudo certo, porque em dando certo, vem muita coisa boa por aí. O professor acabou de entrar. Hoje vai dar certo. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Hoje vai dar certo, né? Não, hoje vai. Professor, Assim espero. esperamos, mas vai dar certo. Já deu certo, já estamos no ar, né? Sim. Então, primeiro, obrigada, professor, por ter aceitado remarcar, né, a nossa live. Eu vou lhe apresentar novamente, porque, enfim, as pessoas que não viram antes. O professor Eduardo Costa Pinto é vice-diretor do Instituto de Economia da UFRJ, é professor de Economia Política e Economia Brasileira, ex-diretor adjunto de graduação do Instituto da UFRJ, trabalhou também no IPEA, é doutor em Economia pela UFRJ, mestre em Economia pela Federal da Bahia, graduado em Administração pela Federal da Bahia. E os temas que o professor tem atuado, principalmente, são padrão de acumulação, Estado, China, petróleo, Petrobras e o componente militar do governo Bolsonaro. Professor, e aí, só recapitulando, porque nós salvamos o começo nós salvamos a outra live, então eu acho que a gente não Tá. precisa passar por aquela discussão sobre economia e política. Aí eu queria recomeçar, mais ou menos de onde a gente parou, quando nós Ô, estávamos... Carla, Oi. deixa eu te comentar uma coisa. O pessoal tá dizendo que parece que o som não tá muito bom, não. Ah, tá dando retorno. Se você colocar um fone, eu acho que melhora, professor. Tá, vou ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Certo. Eu acho que o fone ajuda, né? Eu tava tão empolgada aqui que eu nem vi, pessoal, vocês falando. Deixa o professor ver aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando. Se melhorou agora o som. Eu acho que melhorou, porque eu tava escutando um Tá. ruídozinho e não tô mais. Só respondam aí se tá melhor. Bem, se ninguém tá reclamando é porque tá bom, né? Tá. E se eu quiser compartilhar, basta apertar aqui no aviãozinho aqui, né? Eu não Pra sei compartilhar a live. exatamente para que... eu acho que professor. Não sei qual a funcionalidade disso ainda, que eu também só sei Tá fazer as bom. mesmas coisas. Tranquilo. Então, pessoal, voltando. Professor, eu lembro que nós estávamos conversando semana passada sobre aquela sua frase, né? Que o Bolsonaro não é a causa da crise, não é o gerador da crise até certo ponto. Ele é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E aí nós estávamos falando sobre esse corpo, né, doente. Eu queria retomar daí. Tá. Voltando à questão dessa frase, que eu acho que é a questão central disso. Né? O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Nesse sentido, novamente,
Bolsonaro não é o gerador desse processo. O que a gente já comentou, inclusive, na última live que ficou pelo meio do caminho, é a questão toda, os mecanismos implementados a partir da Lava Jato, foi gerando uma profunda crise institucional. Por quê? Porque todo mundo começou a utilizar o instrumento de gerar instabilidade para alcançar seus objetivos. Então, nesse momento inicial, lá atrás, ainda se você pensar na questão do julgamento do mensalão, quando o STF vai flexibilizar determinados procedimentos, por exemplo, o Vanderlei Guilherme, cientista político muito reconhecido, que morreu recentemente, vai afirmar que o julgamento do mensalão é a porta de entrada da judicialização da política. Uma judicialização que vai ganhar um novo patamar a partir da Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato vai flexibilizar as regras, em alguns momentos vai, inclusive, quebrar as regras, mas para isso, com um determinado fim que está associado ao seu weberanismo messiânico, mas com qual fim e como isso é possível? Porque você vai o tempo inteiro, vamos dizer assim, pressionando tanto o legislativo, tá, como o STF, reforçando o quê? A ideia via as delações e via publicidade, via o consórcio que vai se formar entre a República de Curitiba e a grande imprensa. Certo, professor. E aí essa instabilidade, né, quando a gente fala desse corpo doente, que seria essa instabilidade, dentro desse contexto, né, de crise política, crise institucional, a gente tem várias crises, assim, hoje, né, sanitária, humanitária, econômica, política mesmo, mas, assim, dentro desse contexto todo, o que é que representa esse componente militar? Porque todos os dias a gente vê, eu vi, por exemplo, o Celso de Mello deu uma declaração, aí outro general vem e diz, não, você tem que respeitar o presidente. Então, assim, o que significa o componente militar nesse governo, nesse momento? O que é que a gente tem hoje, na verdade, tá? A questão do componente militar. Para até entender um pouco do que a gente já viu no último vídeo, a questão militar só vai entrar em cena a partir de novembro de 17, com a força maior, a partir da declaração do atual vice-presidente numa palestra na maçonaria, argumentando, evocando o artigo 142, inclusive dizendo sobre a possibilidade de intervenção militar, tá, sem a solicitação dos poderes, no auge da crise. O auge da crise está associado ao efeito Joesley, ao pedido de processo contra o Temer, que o Congresso, os dois processos pela PGR, isso vai ser negado, e aí você aumenta a tensão enormemente e os militares vão apostar na eleição do Bolsonaro em 18. E o Vilas Boas, em 18, vai tuitar, na véspera do julgamento do HC do Lula, tá? E o STF fazendo uma pressão política. E eu queria ressaltar, já falei, mas vou voltar de novo. Ou seja, a partir do efeito Joesley, os atores, os agentes políticos, a Lava Jato, todo mundo começa a utilizar o instrumento de gerar instabilidade para alcançar seus objetivos, que seja eleger o político que eu acho, derrubar o meu inimigo, derrubar o meu concorrente. Isso vai ganhando um grau de instabilidade institucional enorme, né? Que isso vai levando uma guerra de todos contra todos. E, professor, foi mais ou menos o que nós comentamos sobre o vídeo, né, da reunião ministerial, que teria sido mais ou menos essa estratégia, né? Como é que a gente pode interpretar aquilo? Então, vamos lá. O que é que acontece? O mecanismo não parou. Todo mundo fica utilizando a geração de instabilidade para alcançar seus objetivos. Você, na minha avaliação, desde 2018, você tem uma democracia restringida. Por quê? Porque a partir daquele Twitter, o comandante das Forças Armadas, né, fez pressão política para que, naquele momento, o candidato que tinha 39% continuasse na cadeia e todo o desfecho do que foi as eleições, dado que foi as fake news, dado que foi a divulgação da delação do Palocci na véspera da eleição do primeiro turno, quando as informações que chegam, o Moro já tinha sido convidado para ser ministro do Bolsonaro. Então você começa um ator, que são, na verdade, as Forças Armadas de 2018, politizando, né? Ou seja, o comandante politizando os quartéis, isso implica um efeito enorme, porque você perde o problema da contabilidade, vamos dizer, dos pesos e contrapesos. Por quê? Porque é uma instituição que tem armas e balança esse processo. Um pouco do que foi feito nesse final de semana passado, quando os militares que estão no governo Bolsonaro, tá, sinalizaram da possibilidade de guerra civil, isso implicando o quê? Numa enorme instabilidade, balançando de novo as armas. Só que mais recentemente, aí por isso que eu falo, a cada semana as coisas vão mudando. Alguns sinais nesse momento
já dão uma outra configuração. Em que sentido? Aparentemente, parece, não dá para ter certeza, que o comando, não sei se eu tinha alertado, mas o comando hoje do Exército não necessariamente é aliado completamente com o bolsonarismo. Não por acaso, o Rodrigo Maia hoje já falou que tem que separar os militares que estão no governo Bolsonaro versus a instituição Forças Armadas. Isso também, o Gilmar Mendes tuitou um texto do pesquisador Manuel Domingos, tá? Levantando essas questões também dessa separação. Então isso, na verdade, implica, tá, aparentemente, né, o comando do Exército e as próprias Forças Armadas hoje, da ativa, do que tem as armas, não topariam uma quebra de hierarquia. Professor, em relação a esse consórcio, né, esse lava-jatismo, o que é a saída do Moro? Porque Moro sempre foi a principal bandeira, né, do governo, enfim. Não sei se ele é cria do governo, se ele é cria de Bolsonaro ou o contrário, enfim. Mas como é que você vê a saída dele do governo e as implicações práticas, né, disso? Olha, eu acho que assim, o que acontece? A saída dele implicou lá atrás uma certa perda de popularidade numa fatia da relação que você tinha entre bolsonaristas e lavajatistas. Muita gente esperava que era muito maior, tá? Cai um pouco o Bolsonaro, mas não cai tão assim como se esperava. Porque, na verdade, você tinha uma imbricação muito maior entre os lavajatismos e os bolsonaristas, porque era mais só do que uma questão da corrupção. Era uma coisa, inclusive, se você olhar uma parte da classe média, tinha a ver com um efeito da mudança social. É uma ideia de que você tinha uma parte do segmento da classe média que, na verdade, estava muito mais preocupado com a questão distributiva e impedir isso do que qualquer outra coisa. Então, esses são cenários importantes em que, na verdade, acho que, inclusive, o Moro tende a perder, vamos dizer assim, status político, força política, o Moro, porque acho que o consórcio entre o mecanismo do lavajatismo continua, mas o consórcio que comandava esse processo entre Grande Príncipe e o Moro, esse desabou. O Gabeira acabou de fazer uma crítica ao Moro. Quando alguém da Globo começa a fazer a primeira crítica ao Moro, se preparem, porque o Moro não tem... Por isso que eu digo, 2022 é muito longe, é longuíssimo prazo. As pessoas não têm... A gente não sabe como vai chegar dezembro de 2020, porque a gente tem uma profunda crise econômica, política, institucional, agravado ainda mais pelos efeitos da profunda crise do Covid e seus efeitos não planejados. E essa questão temporal, professor, é tão marcante que semana passada, faz uma semana que nós estávamos conversando e o vídeo era o tema do momento, né? A reunião, a saída do Moro, e hoje já parece que foi há tempos longínquos, né? Então, de fato, parece que ninguém nem lembra mais da reunião, do vídeo, enfim. Então, tanto para trás quanto para frente, o tempo tá de uma... Isso. Agora a questão toda já ficou em termos da questão da fake news. Isso. Do processo do STF. Por quê? Porque aquela reunião não mostrou os argumentos tão claramente como se esperava do que dito pelo Moro. Ao mesmo tempo, você se questiona, por que o Moro ficou tanto tempo lá? E mais ainda, a saída do Moro não significou uma queda da popularidade enorme do Bolsonaro. Então, na verdade, existia um cacife, entre aspas, político muito mais inflado pela própria lógica da grande imprensa do que realmente esse cacife inteiro. Professor, uma pergunta e aí meio que você já respondeu, mas eu vou colocar aqui, tem sido da professora Márcia, que ela pergunta como é que fica esse corpo doente depois da pandemia, né? Vamos lá. Esse que é o ponto. Na verdade, a gente tem vários vírus para combater. A gente tem o vírus da pandemia, a gente tem um vírus do Bolsonaro e a gente tem o vírus da crise institucional. Não dá para continuar com o vírus da pandemia, ou seja, a gente tem que criar instrumentos para reduzir os impactos. O vírus do Bolsonaro, porque ele gera instabilidade e aumenta de forma exponencial a nossa crise, mas também não dá para continuar com esse ativismo do Supremo, não dá para continuar com esse politização dos quartéis, e a gente precisa dar um rumo também em termos econômicos, tá? Na nossa trajetória. Porque não dá para continuar com um projeto do tipo Guedes, transformação do Estado, nesse momento de crise, em que nenhum lugar do mundo vai fazer isso. Quando a gente voltar em condições minimamente normais depois do fim da pandemia, né, você terá um grande problema, que é o seguinte,
não vai retomar o consumo como era anteriormente, não vai retomar o investimento privado. Você vai ter um nível de expectativa muito baixo do consumidor, né, e do empresário. Se você não tiver algum tipo de motor de arranque puxado pelo Estado, pelo investimento público, ou pelos gastos autônomos, que tem a ver com a questão, não vai ser externo, porque a economia mundial não vai crescer. Se não tivesse motor de arranque do Estado, não vai sair do lugar. A gente pode ter uma desaceleração enorme e a nossa crise pode ser em L, ou seja, um longo período de crescimento muito baixo ou depressão enorme. Então, assim, se você não sair dessa ideologização da questão econômica, ou seja, um caminho da sensatez profundo, que reforça posições de quem está no poder, quem está ganhando dinheiro, acho muito difícil a gente tirar e pensar um projeto de país que signifique aumento de investimento em bens públicos, aumento de investimento em infraestrutura, isso tudo depois que a pandemia passar, tá? Porque não dá para fazer isso durante a pandemia. Investimento em infraestrutura, a taxação dos mais ricos, uma profunda reforma tributária, taxando, né, um imposto sobre propriedades rurais, taxando imposto sobre transferências de espólio no inventário, imposto sobre herança. Imposto sobre herança, obrigado, Carla. Imposto sobre herança, principalmente, que esse é mais fácil de controlar do que, por exemplo, de grandes fortunas. O principal instrumento sobre herança, sobre lucros e dividendos, sobre os bancos. E se a gente não fizer um tipo de uma mudança profunda na sociedade, a gente não adianta combater só o vírus do Bolsonaro e o vírus do coronavírus, porque a gente já vinha sem rumo. Esse que é o ponto. Uhum. O Bolsonaro só conseguiu entrar e assumir esse poder porque a gente já vinha sem rumo. E o que a gente tem é que a gente entrou no estágio de UTI enorme e a gente precisa controlar os efeitos, porque a gente está no UTI, mas a gente ainda vai continuar corpo doente, tem que ter algum rumo, ou seja, e se a gente depender apenas do pensamento econômico convencional e da configuração atual das nossas elites, apenas deles, você pode ter certeza que é um projeto de retrocesso antes da Constituição de 88 e mais, é antes do varguismo, é antes de 30, é uma busca de uma expoliação, de uma mais-valia absoluta completa no grau de exploração, que, se você traz para a linguagem contemporânea, é uberizar o máximo possível as pessoas para que você possa explorar o máximo possível. Isso a batalha é longa, porque a gente vai precisar reconstruir o país, ou seja, a gente vai precisar dar várias doses e possibilidades para que esse corpo volte novamente a ter algum sentido de direção. Professor, antes, Águida, me escreve novamente a tua pergunta, que eu não anotei, por favor. Professor, teve uma frase que eu vi num vídeo seu que isso me chamou muito a atenção, que vai no sentido do que nós estamos conversando. Você falou o seguinte, que na lógica capitalista, o que vale é a acumulação, a vida é resíduo. E a gente vê isso, entre outras coisas, na pressão que as pessoas estão fazendo, que os grandes grupos estão fazendo para a abertura do comércio, para o fim do isolamento. Então, assim, aquele falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia, como se pudesse existir economia sem que as vidas fossem mantidas, né? E aí, o que eu queria lhe perguntar, para a gente comentar um pouco sobre, é justamente esse tensionamento social que nos últimos dias, nos últimos 3, 4 dias, tomou outros contornos também, né? Nós vimos aí ontem o pessoal indo para a Avenida Paulista protestar e a polícia reprimindo duramente, enfim. Mas é uma tensão social que a gente não sabe onde vai resultar. E o pior de tudo isso é que Bolsonaro ainda ele é funcional para o andar de cima, como você fala. Ele ainda é funcional para as elites, né? Para esse acordo. Então, como é que a gente pode ter um projeto que se contraponha nesse contexto ao claro projeto de Paulo Guedes de destruir mesmo o Estado, de privatizar, inclusive falando em privatização nesse momento, né? No meio disso tudo. Pois é. Não, o que eu acho é que a crise, são dois elementos aí na pergunta que você me fez. O primeiro que a crise do Covid deixa explícito a essência do capitalismo, aquilo que o velho Marx já dizia lá atrás, para entender qual é a dinâmica de acumulação capitalista. A acumulação está acima de tudo. A gente viveu um momento muito específico, que foi os anos dourados do capitalismo, 45, 70, do Estado de Bem-Estar Social, que só foi possível essa configuração política porque você tinha um perigo comunista do outro lado, você tinha um perigo de regime do outro lado. Quando isso cessa, não por acaso, você volta a uma lógica do capitalismo, que é a acumulação acima de qualquer coisa. E não precisa ir nem no Marx, basta ir no Adam Smith, ou seja, o Adam Smith vai dizer que trabalhadores e capitalistas têm
vamos dizer assim, interesses, né, contrários. Enquanto um quer mais lucro, o outro quer mais salário. E se você pensa de forma estática, quanto um aumenta o outro diminui. Só que, claro, quando você bota a dinâmica, é possível ir diluindo essas tensões. E como você vai ter uma crise profunda econômica, profunda, vai aumentar fortemente essas tensões, que seja entre capital e trabalho, e principalmente entre capital e capital, para ver quem vai se salvar. Então a lógica é, volta a acumulação e deixa muito explícito que é a lógica do capitalismo. As coisas nunca ficaram tão diretas como é que as coisas funcionam. E no caso brasileiro, com a especificidade que a gente tem um governo, presidente, tá, que já falava anteriormente que a ditadura matou pouco, tinha que matar 30 mil. Isso não sou eu, são os vídeos. O Bolsonaro sempre falou isso. Agora, o cuidado aqui é que o Bolsonaro, na verdade, está como caixa de ressonância de que boa parte dos nossos setores dominantes desse andar de cima, desses empresários, desejam, nesse momento, abrir. Abrir. Independente dos efeitos para a morte ou não, abrir. Voltar à acumulação a qualquer custo. Observe que esse é o jogo. Essa é a dinâmica. Então, assim, esse é o primeiro ponto do que é o capitalismo, do que é a nossa lógica aqui, que dá para dizer que ainda mais, dada a nossa formação histórica, a gente tem uma elite, um setor dominante, nem elite, um setor dominante que ainda é mais perverso do que o lado de fora. E por quê? Porque aqui esse setor dominante não considera o andar de baixo como pertencente à nação brasileira. Eles consideram seres de terceira, quarta, quinta categoria, ou seja, são quase bichos. Ou seja, nossa herança escravocrata, nossa lógica de não olhar o andar de baixo como pertencente ao mesmo projeto de nação. E olha, não estou aqui falando nem de comunismo, nem de transformação, estou dizendo assim, estou dizendo coisas básicas, que é acesso a condições mínimas e que esse pessoal reage de forma gigantescamente, e é uma parte desse bolsonarismo raiz que se expressa nessas questões. No campo da esquerda, a primeira coisa, deixar claro que politicamente é sério o que o Bolsonaro está fazendo. Ele vai levar isso a sério. Se ele pudesse, aí ele até perdeu força, mas se ele pudesse, ele daria um golpe hoje. E fecharia o Congresso. Né, e trocaria o Supremo. Só que ele não tem essa força para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o caminho teria que ser primeiro uma frente de esquerda, antes da frente ampla. O problema é que nesse momento as pessoas estão pensando ainda no longuíssimo prazo, que é 2022. Esse é o grande erro. Tá? Não dá para separar a questão dos valores, da questão da democracia, da questão da política, sem estar junto com a questão econômica. Isso é um completo erro, separar essas duas dimensões, porque não adianta nada. O Bolsonaro expressa parte dessa visão de mundo que parte da sociedade brasileira tem, principalmente de andar de cima, tá? Que é o aumento da exploração, que é um projeto com menos Estado. Eu não estou dizendo que o nosso Estado brasileiro tem problemas, não, pessoal. É evidente que tem. É evidente que, por exemplo, a gente tem que fazer uma reforma das mais diversas tributárias. Eu acho que a gente, inclusive, também tem que fazer reforma administrativa, por exemplo. Eu acho que tem setores do funcionalismo público, principalmente judiciário, que ganham muito. Então, assim, acho que essas dimensões que tem que ter um debate, mas um debate que isso implica o quê? Incorporar minimamente o andar de baixo. Se esse projeto de esquerda é muito claro e que necessariamente vai além da questão eleitoral, a gente precisa recuperar a utopia de esquerda, que ela foi completamente dilacerada a partir da queda da União Soviética e necessariamente precisa ser refeita. O Bernie Sanders é, por exemplo, uma expressão dessa tentativa dos mais de 70 anos, chamando de socialismo democrático nos Estados Unidos, não conseguiu, mas é o Corbyn na Inglaterra. Ou seja, esse é o embate de longo prazo, porque a nossa crise, no caso, que é brasileira, mas é internacional, é bem mais longa do que a gente imagina, e a gente tem que estar preparado para isso. Professor, isso era uma outra questão que estava aqui, você meio que já respondeu, nessa guerra de trincheiras, né, como você bem colocou na outra live, como que a esquerda pode montar a sua trincheira para ter alguma chance? Porque o que a gente vê também na esquerda é, além dessa visão de um prazo muito longo, focando nas eleições de 2022, não tem a união no sentido que o momento pede. Então, qual seria o caminho para que a esquerda, ou agrupando todo mundo que tem uma perspectiva mais progressista, pudesse ter o mínimo de chance contra esse projeto que a gente tem hoje? Assim, é um pouco de unificar mesmo, mas eu acho que são rumos eleitorais que já se delinearam lá na frente e que dificilmente mudará. Acho que, assim,
por exemplo, o PDT e o PT teriam que estar mais unificados, porque eles dois juntos teriam uma condições. Aí vai entrar, mas por que não fez antes, por que não fez depois? Então, assim, vai ter todos os lados debatendo e eu acho difícil nesse momento unificar. Então, você vai ter que trabalhar de forma separada mesmo. Eu acho que a pandemia vai afetar fortemente ainda mais ao longo do tempo a popularidade, vai aumentar a tensão. A gente não sabe ainda o efeito do STF, mas o campo da esquerda eu acho que é repensar que projeto de nação, de país que a gente pretende, tem que ser mais ousado nas questões econômicas, não dá de novo, porque não é questão de ser mais ou menos conciliador, não é isso. O outro lado não quer negociar com você. Né? Então, assim, você tem que ter um projeto, quando eu falo um projeto menos conservador, menos... assim, você pode dizer, será que está falando de reforma, estrutura? Está falando o seguinte, tipo o Bernie Sanders dos Estados Unidos, que é uma espécie, você pensar no sentido clássico, uma social-democracia. Porque nesse momento histórico, esse tipo de lógica virou uma coisa transformadora, porque muda as estruturas. E a população, tanto aqui como lá fora, deseja isso. A gente vive um espírito do tempo de profunda inquietação contra os establishments, de profunda inquietação contra o andar de cima, contra a elite econômica, contra a elite política, contra a elite intelectual, porque só esse segmento consegue se manter ou ganhar espaço, enquanto uma boa parte do andar de baixo encolhe, diminui e cai. Enquanto a gente não entender isso, isso vale para o mundo político, mas isso também vale, por exemplo, para o mundo universitário, que se desgarra completamente, que fica conversando e fazendo texto para os próprios pares, que fica esperando a legitimidade muito mais dos pares do que se comunicar para fora. E por isso depois a gente não entende por que o terraplanismo cresce, sabe? Porque a gente fala só para a gente. Assim, eu também me coloco nisso, eu não estou fora disso, mas acho que se a gente não entende isso, a gente fica numa dicotomia assim, eu sou o senso comum, eu sou a razão e o outro é o mal. Se a gente cai numa espécie de lavajatismo, porque é isso, essa questão messiânica que eu sou bem, o resto é o mal, desemboca nessa situação crítica que a gente chegou. A professora Águida, a gente está perguntando, eu acho que foi Luiz Nassif que escreveu um artigo, que se o STF não se apressar, Bolsonaro vai dar o golpe. E ela quer saber o que você acha disso. Não, o Bolsonaro, se ele pudesse, ele daria o golpe hoje. Eu acho que o Bolsonaro, quanto mais tempo passa, ele perde a capacidade de dar o golpe. Tá? Eu acho que tem uma parte que é blefe também. A gente tem que entender, assim, tem alguns recuos nesses últimos 2, 3 dias, algumas sinalizações que mostram o seguinte, olha, o alto comando do Exército não é bolsonarista raiz. Ele vai seguir a regra. Eu acho que tem algumas sinalizações internas. Essa entrevista hoje do Rodrigo Maia, o Gilmar Mendes falando que tem que respeitar a instituição, Forças Armadas, a ideia de separar quem são os militares que estão no governo versus as Forças Armadas, isso não me parece que aconteceu por acaso. Alguém sinalizou, né? Alguém sinalizou que... Alguém sinalizou de dentro. Ixi, eu tô... meu Deus, aqui meu carregador tá com problema aqui, eu não consegui comprar. Alguém sinalizou de dentro que não vai incorporar o projeto, vamos dizer assim, de apoio ao golpe. Professor, ainda nesse sentido da base de apoio de Bolsonaro, eu vou juntar as perguntas do Rafael e a pergunta do Hudson. O Hudson quer saber justamente isso, né? Qual a sustentação da base de apoio dele, que hoje está muito também baseada no Centrão, né? Nós vimos que, por exemplo, o FNDE foi para uma pessoa do Centrão, que é o fundo milionário lá, que administra a saúde, a educação. O BNB, né? O Banco do Nordeste, vai para um condenado do Mensalão. Enfim, ele está fazendo esse apoio, esse apoio com o Centrão mesmo, essa costura com o Centrão. E aí o Hudson quer saber qual a sustentação dessa base de apoio, e Rafael quer saber, tendo em vista as declarações fascistas, todos esses movimentos, se o Centrão tem a possibilidade de parar de apoiar Bolsonaro por essas razões. Não, o Centrão, assim, o Centrão tem muito mais liga com o Bolsonaro do que foi o Centrão ao longo do governo do PT. E por quê? Porque unifica muito o Centrão com a questão dos valores. Uma parte do Centrão defende fortemente a discussão dos valores, que é o elemento da extrema-direita.
Então, é evidente que o Centrão não se liga só por isso, porque o Centrão quer cargos. Então, na verdade, era uma aliança até natural essa história. O Bolsonaro sempre teve todos os partidos do Centrão. A gente não pode esquecer isso. Quando ele faz esse movimento, ele está, na verdade, dizendo que ele está se movimentando para ele não tomar um impeachment no Congresso. E, claramente, via Congresso, ele não recebe impeachment. O Centrão salva ele. Tá? Nesse momento, a gente não sabe, o Centrão pode pular fora, dados os efeitos. Novamente, a gente não tem ainda a mínima ideia dos impactos econômicos, políticos, sanitários a cada semana da Covid. É muito difícil fazer essa estimativa. Não pode ser que o Centrão lá na frente saia, mas nesse momento o Centrão fecha. Então, uma possibilidade de impedimento, se vier nesse momento, e aí por isso que a pergunta lá da Acta, é via STF e é principalmente, não é STF, não é nem a da fake news. É como as informações da fake news poderia, porque eu já vi que pode, pelo regramento, pelo menos saiu na reportagem, ser transferida para o Tribunal Regional Eleitoral, e aí o Tribunal Regional Eleitoral pautaria, a partir do Barroso, um pedido que tem de cassação da chapa, e aí se fosse cassado, você teria que ter nova eleição. Agora sim, isso tudo acontecendo, pensando que não teria nada em movimentos e tensões, você teria uma nova eleição. Então imagina... O caos que já ainda tem muita coisa para acontecer nesse processo se a gente considerar que tudo vai correr tranquilamente. Tranquilamente, que eu digo assim, sem rupturas maiores. Pensando que uma boa parte do que foi dito é blefe. Que pode ser ou não, né? Todas as trajetórias pode estão ser ou não. Em aberto. Professor, ainda em relação a apoio político, mas aí também econômico, eu queria que você comentasse um pouco sobre a direita e a extrema-direita. Por que eu estou perguntando isso? Eu acho que para quem tem mais proximidade com a economia, já entende que a agenda econômica da extrema-direita e da direita são praticamente a mesma. A agenda econômica é praticamente a mesma. E também, porque o que a gente vê? Depois do PSL, eu li esses dias, o Partido Novo, que é o que se coloca como a representação da direita hoje, é o quem mais vota as pautas do governo. Então, qual é o elo entre direita e extrema-direita? Vamos lá. O que separa também? Aqui, a gente, na verdade, tem uma especificidade. Nós somos o único lugar do mundo que a extrema-direita é neoliberal. Por exemplo, nos Estados Unidos, tá, os libertários, tá, os neoliberais, ou se você quer... porque os neoliberais não gostam de ser chamados de neoliberais, eles consideram liberais. Chamar um neoliberal de neoliberal é xingamento, eles ficam muito bravos. Então vamos dizer o seguinte, os libertários norte-americanos, eles vão para a porrada o tempo inteiro com a extrema-direita, e tem mudanças sim em termos da questão econômica. A extrema-direita, hoje, o principal elemento da extrema-direita, tem muitas variedades, cada país muda muito o que é essa extrema-direita, mas ela está assentada numa ideia que é meio que norte-americana, que é o comunitarismo de direita. Que história é essa? É a ideia de um Estado pequeno, tá? De um mercado maior, mas um mercado controlado pelos valores. Não é a lógica de mercado, da concorrência, da abertura comercial, que seria um elemento de direção da sociedade, mas sim dos valores. Então, por exemplo, o Trump fala, olha, as importações e exportações não é problema, eu vou lá e boto uma tarifa. Então, observe que não é a ideia isso é muito influenciado, inclusive, dessa extrema-direita, que tem sua raiz da extrema-direita norte-americana dos anos 20 e 30, que é diferente da europeia dos anos 20 e 30, que caminhou para um estatismo maior. Por isso que eu acho que há muita confusão, eu não concordo com a análise, inclusive, de boa parte do pessoal da economia política vinculado à França, que a extrema-direita é um hiper-neoliberalismo. Eu não acho que seja, é uma coisa nova, não é um hiper-neoliberalismo. A diferença é que, no caso brasileiro, a extrema-direita ganhou essa feição porque, a minha hipótese porque os efeitos da Lava Jato implodiu no momento histórico que a esquerda estava no poder e que associou corrupção a Estado e ao establishment. Então, aqui a ideia da mudança ficou associada a mercado. Isso, se você pensa em qualquer questão europeia ou norte-americana, mais mercado, mais liberais, isso eles viveram nos últimos 20 anos. E depois da crise de 2018, eles perderam força. Aqui não.
Se você olhar, também na Argentina aconteceu isso. Aqui, na Argentina, você saiu da esquerda e foi para o neoliberal. Você não pulou direto para a extrema-direita, como aqui aconteceu. É porque aqui você teve o efeito da Lava Jato, gerou a completa destruição das instituições, do executivo, do legislativo, do sistema político. Se você pensar o efeito do Joesley, uma parte da população falou, não é só PT ladrão, é todo mundo. Então quem é que não é ladrão? Quem é que se coloca acima do bem e do mal? Então, e aí, como estratégia de comunicação, Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem, tá? Se colocando fora disso. Então, e para isso, ele foi apoiado pelo andar de cima, porque queria fazer essa grande, vamos dizer, mudança na questão econômica, ou seja, enxergou no Bolsonaro essa possibilidade da força de fazer esse movimento e apostou no Bolsonaro, achando que ia controlá-lo o tempo inteiro. Por isso que ele ainda é funcional, aquela pergunta que você fez lá atrás. Mas me parece que com a pandemia ele vai se tornando gradualmente disfuncional. Professor Raul, Tiago, vocês podem ir mandando as perguntas que eu estou vendo, pessoal. Tiago perguntou o seguinte: a classe média que tem pequenas e médias empresas está tendo dificuldade para obter crédito, né, para obter ajuda financeira. E aí ele quer, e isso inevitavelmente vai levar à falência, mais concentração, enfim, mais desemprego. E aí ele quer saber se o não acesso dessas classes a essa ajuda financeira, quando a gente vê os bancos sendo ajudados o tempo todo, se isso pode fazer com que a classe média, que ainda apoia Bolsonaro, se afaste um pouco do governo. Pode, porque sempre, a economia política é sempre a cabeça e o bolso. Eu já tinha falado uma vez, a classe média, quando ela acordar do Boa Noite Cinderela que ela levou na eleição, ela vai ficar abismada. Por quê? O que é que já vinha acontecendo até antes da crise? Por exemplo, no setor de varejo, no setor do comércio, no setor de serviço, já vinha acontecendo um brutal processo de concentração, aumento do lucro dessas empresas, grandes empresas, mesmo crescimento baixo. Isso só é possível quando você engole o mercado de pequena e média empresa, quando pequena e média empresa desaparece. Então isso já vinha acontecendo e a crise vai acelerar esse processo e as pequenas e médias empresas, tá, vão perder um enorme espaço. Então, pode ser que uma parte vire, mas uma parte também tem uma ligação do ódio e vincula com a questão do bolsonarismo, que uma parte sai e uma parte ainda ganha mais força dizendo que são os inimigos outros que foram criados. No momento de incerteza profunda como essa, se a gente faz uma análise apenas da dimensão econômica estrito senso, a gente perde capacidade de olhar. Tem outras dimensões que são importantes para entender esse momento de profunda incerteza de tudo que a gente possa imaginar, até da vida. Verdade, professor. Começando hoje o mês de junho, e aí associando aos protestos de ontem, muita gente vem falando que renovou as esperanças, lembrando de junho de 2013, se alguma coisa, né, naquele sentido, pode voltar a acontecer hoje. Assim, digamos, eu já li matérias, o pessoal falando, a sociedade vai acordar, vamos reagir, mesmo em meio à pandemia. Você vê, professor, uma saída nesse sentido? Um movimento nesse sentido? Carla, eu já tinha dado uma palestra hoje mais cedo, surgiu também essa pergunta, o que é 2013 e o que é hoje? O que é que 2013... Vou falar primeiro, o que é que 2013 significou na minha avaliação? Porque o fenômeno de 2013 é um fenômeno muito complexo, tem vários debates enormes no campo da esquerda. Eu acho que 2013 significou, como fato gerador, uma parte da população que ascendeu socialmente estava querendo mais. Estava querendo bens públicos, estava querendo uma educação de qualidade, saúde de qualidade. Acho que também parte daqueles movimentos foram utilizados dentro de uma estratégia de imperialismo externo, de potencializar aquele movimento para gerar caos. Acho que também isso aconteceu. E que, na verdade, eu acho que aquele elemento do final de semana, isso pode sim desencadear um movimento enorme, mas não dá para saber ainda. Não dá, a gente não... Eu sei que a gente está muito ansioso para tentar entender e prever o futuro, eu já fiz várias projeções, mas eu acho que esse é um momento histórico que nesse momento, eu nunca tive muito problema de fazer projeções desse tipo, mas nesse momento, ferramental que eu tenho, juntando economia, política, poder e disputa, por isso que eu tenho usado o termo de guerra de trincheira. Você para na sua posição e aí você vai vendo o que é que acontece. A Primeira Guerra Mundial, você ficou anos na guerra de trincheira até que alguém vencesse. Eu sei se dá para dizer se vai acontecer isso, não sei. A gente está vivendo uma situação de poderável e impressionante. Então pode ser, pode. Pode não ser, pode não ser. Sabe assim, a possibilidade de a gente calcular probabilidade no cenário hoje ficou muito restrita. E olha que eu nunca tive nenhum problema de fazer projeções para frente, mas quando eu estou falando que a gente vive certeza estrutural, não é apenas retórica, é real. Eu acho que tem a ver com econômico, com político
E, novamente, até com os nossos riscos de vida, se a gente mora na cidade como Rio ou mora em outros locais, nosso risco de vida aumentou. Eu acho que a incerteza no sentido keynesiano nunca foi... Uma vez eu li, professor, que o momento atual, né, para os economistas, para os estudantes de economia, era como se um geólogo conseguisse chegar agora no centro da Terra para estudar. Né? Que toda essa crise desmonta teorias, resgata teorias. Concordo. Era como se fosse... Concordo, mas tem que acrescentar, não é só puxando a sardinha para o meu lado, mas tem que acrescentar a dimensão da política e do poder, senão a resposta apenas de política econômica nesse momento não diz muita coisa. E acaba sendo apenas de política econômica. Acaba sendo uma visão mais estreita, né? Mais míope, principalmente no momento que nós precisamos ver por diversos prismas. E aí, seguindo, a Águida tem outra pergunta. Eduardo, o que será da gente se o ódio seguir mirado para a esquerda? Águida, é assim, o ódio vai continuar mirado para a esquerda. Assim, é um pouco do que tem ficado claro. Ele joga o tempo inteiro balançando as armas, balançando o barco, jogando medo. E é evidente que a gente é para ficar cismado com um ex-general que está no governo Bolsonaro dizendo que corre risco, e o manifesto dizendo que corre risco de guerra civil. É verdade? Existe esse risco? Existe. Eles controlam isso tudo? Não. Eles têm esse poder todo que eles estão falando? Desconfio que não. Já foi até maior, assim, por incrível que pareça. O poder que o Bolsonaro teve dentro das tropas, dentro da sociedade, já foi muito grande. Ele tem caído e ele tende a cair mais com o efeito da pandemia. Ele pode tentar alguma coisa? Pode. O ódio vai ficar mirado? Vai. A questão é não deixar que esse medo e esse processo nos paralise. Acho que esse é o jogo o tempo inteiro. E esse pessoal sabe a ideia de guerra híbrida, sabe como gerar instabilidade, eles estão jogando o tempo inteiro com a gente. Ah, Eduardo, então você está dizendo que é só blefe? Não sei. Eu estou dizendo o seguinte, a gente não pode deixar que o medo nos paralise. É só isso que eu estou dizendo. A gente tem que continuar nessa trajetória. E o ódio vai continuar. Nós vamos viver um longo período de transição. E é Brasil e é mundo. Não a provável ou possível derrota do Trump, caso aconteça, não significa que vai mudar esse espírito do tempo que está associado a uma profunda inquietação contra o andar de cima. É como a gente vai canalizar isso para reconstruir a sociedade. Porque o efeito Coringa, eu costumo, que é essa ideia da revolta pela revolta, coloca uma saída também que é liberal, ou seja, é eu tentando me salvar. Ou seja, não resolve também. Isso permanece a instabilidade. A gente vai ter que reconstruir utopias, faz parte da vida. As utopias é que nos guiam. A gente vai ter que reconstruir, vocês aí que são estudantes, uma nova utopia para o século XXI. Já que nós estamos falando em reconstruções... Uma nova utopia de esquerda, porque a utopia de extrema-direita eles estão reconstruindo, tentando reconstruir. Já está aí, né, colocada. Professor, já que nós estamos falando de reconstruções... eu não vejo como a gente mudar o cenário sem reconstruir as instituições. Mas como é que a gente faz para reconstruir as instituições que foram paulatinamente, eu não vou nem dizer que é paulatinamente, elas foram mesmo sendo destruídas junto com a Lava Jato, enfim. Aquela ideia que você colocou de flexibilizar e achar que depois, quando for comigo, vai dar tudo certo, né? Então, como é que a gente faz esse processo de reconstrução das nossas instituições? Olha, por incrível que pareça, o básico, sabe o que é? É ser legalista ao extremo no sentido do direito. Cumpre o que está escrito ipsilito na lei. Olha que negócio maluco. Olha alguém de esquerda falando que você tem que cobrir a ordem exatamente da lei. É um negócio surreal que a gente chegou. Assim, nesse sentido, primeira coisa, você tem que voltar aos padrões, reduzir a judicialização da política, né? Ou é o contrário? É o contrário. Você tem que eliminar a politização do judiciário e trazer a política de volta. Mas a política de volta não é a ideia que eu tenho o bem comum e já que o outro não é o meu bem comum, ele é o inimigo para ser destruído. A ideia de destruição do que é diferente é a ideia fascista. Uhum. Né? E esse governo atual tem essa ideia. O diferente tem que ser destruído. Política é negociação, redução, avanço. Né? Vocês têm que voltar à institucionalidade da política. E aí, nesse sentido, o lavajatismo, ele
ele já foi utilizado diversas vezes na história. É só olhar o que foi o Jânio, é só olhar o que foi o denismo do Lacerda, né? No segundo governo do Vargas. Depois o próprio o denismo do Lacerda, a questão da corrupção, vai apoiar os militares. Depois vai ser contra, porque achou que os militares iam voltar a ter eleição. Isso a gente usa de forma recorrente. Né? E usa de forma recorrente porque a gente não conseguiu romper estruturalmente a nossa desigualdade. Ou seja, é esse que eu chamo desse projeto que a esquerda tem que encampar. E esse projeto implica incorporar, em termos inicialmente do consumo, depois de bens públicos e educação, numa longa trajetória de realmente incorporação. Mas, como diria o Chico de Oliveira, a nossa elite, o nosso setor dominante, não elite, a gente não, nem elite a gente tem, o nosso setor dominante utiliza do jeitão para quebrar as regras, as normas, a lei, para se manter no poder e seu status quo, o lucro a qualquer custo. Isso vale para 16, isso vale para 64, isso vale em vários momentos históricos. Rafael está perguntando, Eduardo, sobre o que vai ser do Brasil na inserção da economia internacional, se o real já vem sendo considerado uma moeda tóxica, né? Se o real tem sido a moeda emergente, vamos dizer assim, que mais se desvaloriza. Nós já estávamos vivenciando antes da pandemia uma saída de capital, e essa saída de capital, entre outras coisas, decorrente da própria instabilidade do governo, da própria percepção de quem está fora, de que nós não conseguimos crescer, né? Então... Tá, mas a gente tem que ter um cuidado aí com isso, que é o seguinte, porque senão fica parecendo que é só percepção. Uhum. Aqui a gente tem que ver o diferencial de taxa de juros. Sim. Nossa taxa de juros caiu de forma significativa, tá? Vis-a-vis a taxa de juros norte-americana. Então, nosso prêmio de risco, tá? Que é o quê? É o nosso diferencial dos nossos juros em relação à economia norte-americana. E o que é o nosso risco país e o nosso baixo crescimento, aí sim gera saída. Porque senão a gente fica num argumento que é apenas a ideia da fada da confiança que gerou a mudança. Não é expectativa, está no cerne da questão, mas a expectativa é o investimento aqui vai gerar crescimento, a economia está crescendo, então como esse tipo de investimento vai gerar lucratividade? Se eu tenho um diferencial menor, quem vai entrar aqui vai ter um ganho menor. E qual é o risco? Um certo risco maior. Porque a economia desacelera, sim. Tem também alguns investidores que olham a questão ambiental cada vez mais, os fundos de investimento, então reduz o investimento nesse setor. Então é uma combinação das duas coisas. Não que o governo atual, considerado pária no cenário internacional, reduz os investimentos externos, é evidente. Mas tem que conectar com a dimensão econômica também. E esse governo pode, inclusive, no caso do Guedes, reduzindo de forma muito acelerada nossas reservas e reduzindo o nosso colchão de segurança, que foi configurado nos últimos 10, 15 anos, inclusive voltando a ter uma coisa que a gente não tem mais. Observe, olha que loucura. Na economia brasileira, desde o período imperial até os anos 2000, a nossa crise maior sempre foi crise do balanço de pagamentos. A gente sempre parou pelo problema do balanço de pagamentos e pela nossa dívida externa. Hoje a gente não tem ainda um problema de crise de balanço de pagamentos porque a gente tem uma quantidade de reservas enorme. Pode ser que esse governo, essa má gestão do Guedes, pode inclusive, a gente já falou de 3 crises, a gente pode ainda potencializar, dada a redução das reservas, uma crise do balanço de pagamentos, que não é esse o nosso cenário visível no curto prazo, mas se você continua com estratégia desse tipo, pode gerar. Professor, já que você falou em reservas, eu queria conversar um pouco sobre a questão do anúncio da equipe econômica que ia fazer um empréstimo externo com o dólar a quase R$6 para pagar o auxílio emergencial, né? Para poder postergar por mais alguns meses o auxílio. Você acha que isso, porque na minha percepção é assim, não sei se na sua é, eu acho que isso é meramente uma jogada política para associar aquele velho discurso de que não tem dinheiro, de que o país quebrou, que não tem dinheiro para pagar o auxílio, então a gente vai se endividar fora. Como é que você vê isso? Eu vou ser até mais forte nas palavras. É uma completa insanidade. Você com capacidade de gerar moeda interna ou de aumentar dívida, você vai tomar empréstimo em dólar, tá?
tá? Ou seja, realizar pagamentos em dólar, uma moeda que a gente não tem como imprimir, que é a moeda de curso internacional, que garante que a gente não tenha uns problemas de balanço de pagamento no meio dessa confusão inteira. Por exemplo, a Argentina agora está no meio de uma crise do balanço de pagamentos. O problema do balanço de pagamentos voltou a ser um problema na América Latina. Por quê? Porque os termos de troca se deterioraram recentemente. Porque os preços das commodities caíram de 11 até 15. Os preços das commodities despencaram. E a gente ainda é dependente dos preços de commodities. Voltou a recuperar um pouquinho, foi até 2019, pouco ainda. Então isso foi gerando dificuldades para a gente, para acumulação de reservas. Então é uma completa insanidade, isso vale para o Guedes ou vale para outras pessoas de esquerda que têm falado sobre gastar dinheiro de reserva para fazer investimento público, é uma completa insanidade você trocar moeda que é considerada não conversível internacionalmente, que é o real, né? E dólar, você tem capacidade de emissão, você tem capacidade de aumentar dívida, e isso não vai gerar inflação, pessoal. A gente está no meio de uma depressão. O mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está aumentando a emissão monetária, o mundo inteiro vai aumentar o endividamento. A gente é diferente do mundo, a gente é mais sabido que o mundo. O Guedes acha que, falando, não, nós vamos dar uma lição para o mundo. É uma completa insanidade. O animador é um animador de circo de bolsa de valores. Por quê? Porque essa injeção da liquidez que o Banco Central fez, né, essa liquidez não está indo para o empréstimo, como você bem alertou, e está indo para onde? E é real, os bancos privados não vão emprestar, porque o risco de crédito é grande. A gente não sabe o efeito. O que é que ela faz, então, quando você reduz o compulsório? Os bancos pegam esse dinheiro e compram títulos financeiros. Por isso que o preço dos títulos financeiros voltaram a subir. Por isso que a Bolsa esse mês foi o melhor negócio, aumentou quase 8%, enquanto a economia está no chão. Então, você fica com esse tipo de discurso, tá? O pessoal do mercado financeiro já se animou. Guedes, vamos lá. Ou seja, enquanto o resto está se ferrando e a situação indo para o água abaixo, e o dono da XP comemorando um lucro maior no primeiro trimestre, dizendo que a pandemia já passou, porque a curva na classe média dos ricos já melhorou. É uma completa, assim, é um completo não olhar para o próximo, para a vida e para a realidade. O capitalismo é perverso. O capitalismo brasileiro é o cubo perverso. Eu acho que em muitos momentos o nosso capitalismo beira a sociopatia, né? Porque com um país tão desigual como o nosso e ver esse tipo de discurso. Esse é o termo que o Florestan Fernandes usava em 1960 no livro dele. Ou seja, os capitalistas, o setor dominante brasileiro é sociopata. Mantém o lucro a qualquer custo. E o poder a qualquer custo. Hudson, Eduardo, está perguntando se, dado o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que pode vir a acontecer aqui, se nós estamos diante de uma janela de oportunidades para um revés, não só no governo Bolsonaro, mas para toda uma agenda liberal que já estava anunciada. Hudson, assim, a gente tem que ter cuidado para não confundir nossos desejos com o que está acontecendo. Eu acho que não, mas assim, mas nesse momento tão incerto que realmente abre sua janela de oportunidade. Mas essa janela de oportunidade não cai do céu. Vai vir nas disputas das narrativas, das questões políticas nesse momento. Então, assim, pode ser? Pode. É por isso que eu estou dizendo, é muito difícil olhar para frente, porque o cenário está em aberto. As disputas são enormes, está a disputa narrativa, se, por exemplo, a questão ambiental, a despoluição ou o consumo de petróleo. O blog do FMI acabou de botar uma notinha dizendo que temos que pensar mal, o blog do FMI, falando sobre economia política, incorporar política, a preocupação ambiental, a preocupação de solidariedade, porque eles estão começando a ver que o neoliberalismo pode entrar em falta de legitimidade, o efeito Coringa. E o efeito Coringa ganha mais força ainda com as manifestações nos Estados Unidos, porque junta naquele momento uma brutal morte do aquele indivíduo negro e a quantidade de pessoas manifestando na rua, numa cidade que o desemprego já está enorme, ou seja, que no meio da pandemia todo mundo saiu para se manifestar, e isso independe, não é só contra o Trump, também em estados, né, que não é do partido Trump. Então, observe, o que está em jogo a gente não tem a mínima ideia. A gente está num momento de transformação estrutural, que a gente não sabe para onde vai mesmo. E se abrem várias janelas mesmo. Mas não significa dizer que vai para a direção que a gente gostaria que fosse. A gente vai ter que fazer... aquela um pouco não sei se deu tempo de falar na urna. A gente não pode estar preso à história com retrovisor apenas. Porque eu acho que a gente vive um momento histórico de um 18 brumário, ou seja...
transpondo aquela ideia 18 do Mário do Marx para o Brasil e meio que para o mundo. Ou seja, a gente vive um tempo de bifurcação histórica. A gente não sabe para onde vai. Por isso que elementos parecidos do que foi os anos 20, 30, ali você viveu uma profunda crise de transformações que gerou guerra e depois você veio um novo estado de bem-estar social, gerou revolução comunista em 17, ou seja, a minha percepção é que a gente vive um momento de bifurcação histórica. Para onde vai? É exatamente igual como era? Não. O que é que tem de parecido novo? Tem elementos parecidos, tem elementos novos. A gente não tem muito claro para onde vai, ninguém tem. Então não adianta a gente ficar também dizendo que vai girar ou não. Então, por exemplo, a discussão que eu nunca esperava de otimismo e ver, por exemplo, que foi o Felipe Neto no Roda Viva. Assim, me surpreendeu de um jeito assim, os influencers com capacidade de fazer discussão de política, a importância de falar de política, de voltar à política, o quanto isso mobiliza é enorme. Isso pode gerar uma nova reconfiguração, mas só isso já é um elemento que pode surgir. Agora, isso é a trajetória. Não dá para dizer assim que a crise é hecatombe de uma coisa ou de outra. Cria uma coisa nova, a gente não sabe ainda o que é. Então os neoliberais vão tentar se ajustar, vão dizer, olha, eu não era tão mal assim, vamos agora resolver, pessoal? Vamos agora ser mais bonzinho, vamos fazer mais política focalizada, vamos fazer uma renda universal total, mas aí você não faz intervenção dos gastos. Esse é o debate que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para isso, acho que esse é o ponto. Professor Bruno está perguntando se o Brasil já teve algum governo de esquerda e se sim, qual? O Bruno fez aquela pegadinha clássica, né? O que é classificar a esquerda? Bruno, vamos lá. Inclusive o termo esquerda é aquela história de quem sentava no parlamento inglês de um lado ou do outro. Mas o que a gente pode pensar? Você tem alguns... Tipologicamente, a gente pode pensar o seguinte. Você tem uma esquerda, tá, revolucionária, né, que acredita que não é possível as mudanças dentro da ordem, e você tem uma esquerda dentro da ordem com elementos social-democráticos. Por exemplo, aí eu estou dizendo o que é o tradicional, o que é o clássico, pensando isso nos anos 20, 30. Tá? Se a gente pensa na transposição do que é, porque eu entendo que você está falando dessa discussão. Por quê? Porque no campo da discussão econômica, se, por exemplo, os governos a partir de 2003 seriam um governo pós-neoliberal ou não. Porque o governo do PT, você manteve elementos de política neoliberal com mudanças importantes na questão neoliberal. Então, na América Latina, você pensar o fenômeno que aconteceu nos anos 2000, necessariamente você pode considerar com divergências, questões, governos de esquerda ou governos que se preocupavam de uma forma mais profunda com a questão social. Professor, para terminar, até porque daqui a pouco o Instagram vem me avisar aqui dos minutos que faltam, uma suposição. Acabou a pandemia, descobriram uma vacina, tivemos acesso, está tudo ok, agora a gente precisa pensar em retomar a economia. Por onde começar? Qual o setor-chave? Se tivesse nas suas mãos decidir quais os setores chaves para um plano de reconstrução da economia, quais seriam? Faltam 1 minuto e 58 e aí eu já lhe agradeço. Eu vou falar em 1 minuto. Na verdade, você teria que ampliar o investimento público e gastos públicos, principalmente na área dos bens públicos. Então, a saúde como segurança nacional, reconfigurar gastos estimulados pelo governo e uma cadeia industrial a partir da questão da saúde. A infraestrutura urbana, tá? Urbana e social, ou seja, obras de metrô, infraestrutura, transporte, potencializando, ampliando os bens públicos para que a população tenha uma maior dignidade. Uma reconfiguração urbana nas grandes cidades, gerando a possibilidade de casas e de reconfiguração nesse processo. Saneamento básico, um elemento fundamental, não esse que está aí no Congresso, que ninguém vai investir em saneamento básico, é pouco rentável, as pessoas não entendem isso. Saneamento básico só é rentável em 20 cidades, nas 3.000 cidades que o Brasil tem. Então, necessariamente, com motor via estatal, por que não vai ser via investimento privado? Porque a gente vai sair muito mais pobre que a gente saiu, o investimento vai ser muito baixo, e se a gente não ativar essa economia, não tiver um motor de arranque, nós vamos continuar nesse marasmo, numa sociedade brutalmente desigual, em que a classe média, o andar de cima, não considera as pessoas como pessoas. Professor, muito obrigada. Mais uma vez, eu vou deixar a live salva para quem quiser ver depois. Obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau.